Boa tarde. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI número 001 de 2021, que já é do conhecimento público, instaurada desde o ano passado para apurar os fatos certos e determinados que constam do requerimento de sua instauração. Entrou desde do dia 20 a 24 de janeiro de 2022, tanto as testemunhas da comissão quanto as testemunhas de defesa, garantindo-se o devido processo legal, assegurada a ampla defesa aos advogados dos investigados, atual gestor público municipal. Apenas para conhecimento público, os fatos, objeto de inquirição das testemunhas, são restritos ao objeto dos fatos determinados ocorridos na gestão do atual prefeito municipal Joaquim de Abreu Filho e constante do requerimento de instauração e dos trabalhos da presente CPI, a saber: 1. Gastos excessivos de combustíveis. 2. Locação de máquinas e caminhões. 3. Pagamentos a fornecedores sem o devido processo licitatório. 4. Irregularidades em pagamento de diárias. 5. Irregularidade em superfaturamento na aquisição de material de proteção para uso nas ações de combate ao Covid-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. 6. Irregularidade no processo de licitação número 13/2021, carta convite 003/2021, para locação de um trator e mão de obra para manutenção e limpeza do distrito de São Sebastião de Três Barras. Esclareço que as testemunhas são obrigadas a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho nos termos da lei. Desde já quero informar que a testemunha possui direito à assistência, a advogados e à comunicação reservada. Passando agora, seguindo a ordem processual, em primeiro lugar, vou fazer a sua qualificação e logo em seguida passo a palavra à doutora Rosângela para que ela possa fazer as suas perguntas relacionadas à testemunha. Nome completo? Roniclei Toledo de Siqueira. Profissão? Contador. Endereço? Rua Doutor João Luiz Alves, 185, Centro, Mutum MG, Concep também, 36955-000. A testemunha é parente do investigado, prefeito municipal Joaquim de Abreu Filho? Não. Está aqui para dizer apenas a verdade? Sim. Fica advertido que mentir perante a Comissão Parlamentar de Inquérito é crime previsto no artigo 4º da Lei Federal 1579/52. Devidamente compromissada, a testemunha passa a responder. Sim. Neste momento, eu passo a palavra para a doutora Rosângela. Boa tarde, Roniclei. Boa tarde. Você poderia dizer para nós qual é o tipo de prestação de serviços que se oferta no setor de licitação e contratos da Prefeitura? Nós prestamos serviço através de empresa para assessoria, assessoria e consultoria administrativa, que engloba junto às prestações de contas, de convênio, saúde, educação e também administrativa junto à Prefeitura. Consultoria e assessoria junto à administração, o setor administrativo, que engloba também o setor de licitação, e contratos. Prestações de contas, incluindo educação e saúde, convênios. O senhor acompanhou o processamento das despesas emergenciais dos primeiros meses de 2021?
Sim, dentro da medida de assessoria, a gente acompanha, né, aquela sistemática que existe. Conforme as despesas, né, do início de mandato, é sabido que a regra geral, a gente trabalha com licitações, que é a Lei 8666, de 93, para todas as contratações de obras e serviços e materiais. Não está pegando? Ah, tá. Responder mais de leve, né? Sim. Sim, beleza, tá. Então, resumindo. Se as despesas e materiais e insumos de enfrentamento à Covid, aquelas emergenciais, se elas foram devidamente processadas. Todas as despesas, né, que vêm do órgão daqui da administração, elas são processadas através... Eu esqueço que ele está digitando. Todas as despesas são processadas, né? Inclusive no que rege a lei geral, e existem aquelas exceções onde, de acordo com o artigo 23 e 24 da Lei 8666, dispensa de um processo citatório. Isso aí são regras dentro da lei que demanda demais tempo, às vezes, para responder, vai ficar longo demais para você digitar aí. Todas são regidas pela lei e existem as exceções dentro dos artigos 23 e 24, que são as licitações dispensadas de processo, né? Nas contratações diretas por dispensa ou por dispensa em função do valor, né? Nós sabemos que você pode estar usando o termo compra direta ou a dispensa. É possível, senhor Rony Clay, dispensar parte dos documentos de habilitação do fornecedor, a exemplo de uma certidão, um contrato? O senhor se utiliza dessa prerrogativa? Sim, isso é sabido. A própria lei, ela tem artigos, né, que demanda disso. Por exemplo, o artigo 32 da 8666, seu parágrafo 1º, ela fala que a documentação... O artigo 32, parágrafo 1º, trata disso. Vou resumir, né, assim, para ficar mais fácil. Trata que toda documentação pode ser dispensada, num todo ou em parte. Existe até acórdão do TCU sobre esse fato. Um exemplo, um acordo do TCU que fala desse fato também. 1661. Ok. Existe acordo do TCU que também menciona sobre esse fato o artigo 32 da Lei 8666, da dispensação de documentos, mediante dispensa de licitação. É da Lei 866. O município realizou, no primeiro semestre de 2021, algum tipo de licitação visando a manutenção preventiva e corretiva da sua frota de veículos e máquinas?
Sim, ele realiza licitações de todo sentido de contratações, pregões, né, tomada de preço, convite, o que for necessário de acordo com a lei permite. Tem sim, com certeza, processo realizado no primeiro semestre. Nesse caso específico, o senhor não se lembra se foi um pregão, se foi uma... Me parece que para os serviços de manutenção de frota, como lavagem, mecânicas, né, tem mecânicas de veículos leves, pesados, mecânica de roçadeira, mecânica de moto, que a prefeitura também conta com veículo, motocicleta, tem um pregão. Talvez, eu posso pecar, falar o número, mas me parece que é o pregão 7, mas não posso afirmar com certeza que seria isso, porque são muitos números, são muita coisa na cabeça da gente, você fica guardando números, né, mas pode colocar aí que supostamente seja o pregão 7. Foi feito o processo licitatório para contratação de serviços diversos, né, entre mecânicas, lavagem, veículos leves, pesados, elétricos, serviços elétricos de veículos. Diversos de mecânica, lavagem, limpeza, né, de veículos. Serviços elétricos, entre outros, né? O objeto eu não lembro assim de cor, no geral já tem mais tempo. Não sei precisar com certeza o número, me parece que o 7, se você colocar aí, mas não precisando, mas o número do pregão. Se mas seria o pregão 7. Isso. Muito obrigado. Neste momento, os membros da comissão têm a oportunidade de fazer perguntas. Célio Lima de Arruda. Boa tarde, senhor Niclei. Boa tarde. O senhor sabe me dizer qual é a sua função na Prefeitura Municipal de Itaparuba? Conforme eu falei no início aqui, a empresa de assessoria na área administrativa, prestações de contas. Administrativa, prestações de contas, conforme já mencionado no início. O senhor sabe me dizer se a Prefeitura comprou medicamentos, materiais de Covid da empresa Medicom no ano de 2021? Repete o final. Se ela comprou material de Covid da empresa Medicom, né, do ano 2021. Com certeza deve ter sido executado sim, porque como a gente já vem da gestão anterior também, a gente acompanhou, no final, na transição, a própria equipe de transição, conforme também aqui dentro, né, já tem pessoas que trabalhavam junto, foi editado um contrato de licitação do ano 2020, para aquelas despesas emergencial, já estava numa pandemia do Covid, nenhum prefeito se entra ele toma posse dia 1º, mas ele não dá conta, não dá tempo de fazer um processo, então automaticamente
aquelas despesas corriqueiras, tem-se, até, né, às vezes até indicação mesmo da própria assessoria, antes da parte todinha, a ditar os contratos que necessariamente precisa para o município começar o andamento na nova gestão, até que se dê o tempo de processar novos processos. Penso que sim. Para 2020, para a gestão 2021. Sim, adquiriu o medicamento, sim, da empresa através de aditamento de contratos do processo 2020. 2021. O senhor sabe me dizer se existe algum procedimento licitatório cuja empresa Medicom foi vencedor no ano 2021 e qual foi a sua modalidade na licitação? Eu acho que essa pergunta eu já respondi, né, que foi adquirido da Medicom, no meu entendimento, através de um contrato aditado 2020 pela equipe de transição, junto com a própria equipe da gestão anterior, que geralmente quem assina os aditivos na equipe de transição é o gestor que está saindo para a nova gestão. Mas processo da Medicom, às vezes, contratação dela em 2021, não sei te falar preciso se existe, tá? Contratação na nova licitação, se eles participaram ou não. Se a Medicom participou de licitação dentro do exercício 2021, mas que tem um aditivo do processo 2020, através da equipe de transição, isso existe. Sem mais perguntas, muito obrigado. Por nada. Vilmar, José Carlos, presidente João Marcos. Boa tarde, Rony Clay. Boa tarde. O senhor sabe me dizer se, mesmo feito uma dispensa de licitação, se é obrigado a apresentação das certidões fiscais e trabalhistas? Conforme eu mencionei do artigo 32, o parágrafo 1º, ele fala o seguinte: da documentação de que trata os artigos 28 e 31 da Lei 8666, poderá ser dispensada no todo ou em parte. Depende da comissão. Depende da comissão e depende da urgência e emergência. É a que a gente está falando. Quando se trata do Covid, existe uma lei, a Lei 13.979 de 2020, que trata das dispensas para aquisição do medicamento, insumos, né, em geral, máscara, álcool em gel, tudo aquilo que dizia para a Covid-19. Então, esta lei também veio corroborar junto, e quando você fala na emergência e urgência, porque está ditando de vidas, às vezes você pode dispensar até num todo, para evitar aquela exigência, aquela burocracia, desburocratizar para quanto mais rápido você está atendendo vida. Você precisa daqueles insumos. Então, a própria lei, e a própria lei 8666, que ela é de 93, ela já menciona. E como eu mencionei no início, tem até acórdão do Tribunal de Contas da União, mencionando essa dispensa no total ou em parte. Pode ser dispensada até no total. Pode ser a mesma a resposta que ele deu no início. Você joga ela porque assim. Põe assim, como já foi mencionada no início. Se é feita uma dispensa de licitação e se é obrigado a apresentação de certidões fiscais. Se é obrigado a apresentação das certidões fiscais e trabalhistas. Essa aqui, ó. Aí você pode, a resposta dele é a mesma daquela que foi feita no...
Eu resumo para você, faz a pergunta aí. Rony Clay, se você quiser acrescentar algo, Não, sim, eu vou resumir para resume para ele em cima da sua resposta aí. Fez a pergunta, doutor? Vou resumir para você. Conforme já mencionado, em pergunta anterior, de acordo com o artigo 32, parágrafo 1º da Lei 8666, poderá ser dispensado no todo ou em partes, existindo acórdão do TCU, também já mencionado, e a exemplo da Lei 13.979 do Covid. Tá. 13.979 do Covid, que fica dispensado licitações no caso de urgência para compra de insumos do Covid. De insumos para o Covid, protegendo assim vidas. E outras dispensas também, se necessário, por urgência, emergência, né? O senhor sabe me dizer se existiu algum procedimento licitatório no período de janeiro a maio de 2021, cujo vencedor foi a empresa Transcormeloc? Me parece, se não falha a memória, é um processo de compra direta, né, de contratação direta, pelo fato de valor, mencionando no próprio artigo 24 da lei. Também o requisitante pode usar do artigo 23 no caso de obras, serviços de engenharia. Seja só simples na pergunta. O senhor sabe se existiu o procedimento ou não? Sim, automaticamente, quando você se faz um processo de NAF, processo de empenhamento e um processo de pagamento, ele já é considerado um processo dentro da Lei 866 do valores dispensados de licitação através do artigo 24, ou 23, no caso também, que é os dois que falam de dispensa. Um é de obras e serviços de engenharias e outros mais itens, e o 24 fala do valor, né, aquele valor de 10% abaixo do convite, e também outros incisos, locação, outras coisas a mais. São várias coisas que são grandes, né? Então a resposta é sim. Sim. Só lembrando que as perguntas são direcionadas a Vossa Senhoria. O senhor vai responder de acordo com o seu entendimento.
ok? Porque o objetivo aqui é o quê? É esclarecimento para nós, não é? A comissão. A pergunta dele foi direcionada, sim ou não, mas cabe também a você. Justificativa porque justificativa. sim, né? Tá bom? Pegou alguma coisa, doutor? Pegou o que eu falei? Tá, mas como é que ficou a minha resposta nesse quesito em si? O que você colocou? Só ver para mim que eu vou te digitar lento. Sim, de acordo com o artigo 23 e 24, 23 e 24 da Lei 8666, que trata das dispensas de licitações, o próprio processo de ordem de compra, empenhamento, liquidação e pagamento já é formal um processo dentro da lei que dispensa de dispensa dentro da lei, que não exige um processo licitatório em si dentro do valor. Que não exige um processo licitatório obedecendo o valor. Sobre o SICOM, o senhor sabe me dizer se nesses envios vão todas as informações referentes ao controle de abastecimento da frota de veículos e equipamento, bem como informações da contabilidade de licitação? Repete, por favor. Sobre o SICOM, o senhor sabe me dizer se nesses envios vão todas as informações referentes ao controle de abastecimento da frota de veículos e equipamento, bem como informações da contabilidade e licitação? Sim, o SICOM pode continuar? Ele engloba toda a informação contábil, compras e licitações, controle de frota patrimonial, enfim, toda a vida, a execução do município. E a execução do município, da administração. O senhor sabe me dizer se houve formalidade de um contrato de prestação de serviço firmado entre a Prefeitura e o proprietário da empresa Transcor Merlock? Como? Se houve formalidade de um contrato de prestação de serviço firmado entre a Prefeitura e o proprietário da empresa Transcor Merlock? Não sei. Pode falar, doutor? Não sei falar precisamente da formalização do contrato escrito, mas sei da contratação. Como a gente não é o executor, não sei falar se tem precisamente o contrato formal escrito.
ele é escrito, formal, formalizado. Não sei precisar. Como eu não sou executor, a gente é assessor, sei da contratação da empresa Transcormeloc, fundado no artigo 24 da Lei 8666. Que às vezes, eu não estou falando com você que teve ou que não teve, porque quando você tem uma contratação direta, através de um processo dispensável, pode colocar aí, 24 da lei, 23 e 24, que eu não sei se ele foi como serviço de engenharia ou de menor valor. Você parou onde? Só repete final. Da lei 866, como eu não sou executor, gente, assessoria, sei da contratação dela através do processo dispensável, que o próprio fato do empenhamento e a liquidação gera, a própria lei libera sendo formalizado como contrato. Do empenhamento e a liquidação, pode ser substituído o contrato formal. O contrato formal. Mas mesmo assim pode ter sido feito. Não sei precisar. O senhor sabe me dizer qual foi a modalidade da licitação dessa empresa Transcormeloc? Só a modalidade de licitação. Já respondi nas próprias respostas aqui, que foi dentro da dispensa de licitação pelo valor ou pelo artigo 23 ou 24 da lei. Já falei acho que umas 2, 3 vezes nessa mesma... Pode falar que já foi mencionada anteriormente, né, essa resposta aí. Nessa pergunta mesmo anterior dele aí, automaticamente já respondeu, né? Sim. Sem mais perguntas, muito obrigado, senhor Rony Clay. Por nada. Como você disse, você presta serviço, né, de consultoria para a Prefeitura Municipal. Então, abrange vários setores. O senhor tem conhecimento de algum gastos excessivos com combustíveis? Você sabe me informar? Se tem alguma coisa relacionada a isso? Que você possa nos explicar? Mediante essa pergunta... Com relação a gastos, o que se deu gastos excessivos, e você sabe o motivo que possa... de combustíveis. Se ele tem conhecimento, se existe, ou se ele tem conhecimento, o porquê. Se ele tem conhecimento, se existe, Se houve gasto excessivo de combustíveis. dentro do período de... Janeiro a meados de abril de 2021.
Não vejo gasto excessivo nesse período, conforme a gente estava olhando, até para fazer a prestação de conta do RDQA. Não vejo gasto. Não existe, então. Pode ser. Gasto excessivo quando nessa própria casa legislativa, né, em apresentação do RDQA, do R, rato, dado, queijo, A, D, de queijo, A. Nessa casa legislativa, onde a gente faz o levantamento, a gente pôde perceber a diferença entre valores por litro de combustível no exercício 2020, nesse período, pelo mesmo período em 2021, tendo um aumento de preço. E ainda podemos perceber também claramente um aumento excessivo nos casos de Covid, que mais ou menos eu creio que uns 96% a mais em 2021. Ainda assim justificando se aconteceu algum gasto a mais nesse mesmo período, devido ao enfrentamento. Foi um pico maior no exercício de 21. Justificando pelo aumento real dos casos de Covid dessa cidade, creio que aproximadamente uns 95% a 96% neste mesmo período, entre 20 e 21. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Agora, senhor Niclei, nós vamos fazer a leitura do termo de depoimento. Se tiver de acordo com o que você foi falado, e logo após a aprovação, vamos colher as assinaturas sua, dos membros da comissão e da advogada de defesa. Termo de depoimento, Comissão Parlamentar de Inquérito, número 001/2021. Nome: Roniclei Toledo de Siqueira, CPF 794-132-69653. Profissão: contador. Estado civil: casado. Endereço: Rua João Luiz Alves, número 185, Centro Mutum, Minas Gerais. A testemunha é parente do investigado, o prefeito Joaquim de Abreu Filho? Não. Possui amizade íntima ou possui algum desafeto com o investigado?
O prefeito Joaquim de Abreu Filho? Não. Está aqui para dizer apenas a verdade? Sim. Fica a testemunha advertida que mentir perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime previsto no artigo 4º da Lei Federal número 1579/1952. Devidamente compromissada, a testemunha passou a responder. Franqueada a palavra à defesa do investigado, perguntaram à testemunha através do presidente, respondeu a testemunha. Questionado qual o tipo de serviços é feito ao setor de contratos e licitações, disse que é ofertado serviço através de empresa de assessoria e consultoria, junto à administração e setor de contratos, prestações de conta, incluindo educação, saúde e convênios, que acompanhou dentro da medida e assessoria o processamento das despesas emergenciais dos primeiros meses de 2021, que todas as despesas de materiais e insumos de enfrentamento à Covid-19 foram devidamente processadas, inclusive o que rege a Lei Geral de Licitações. Existem casos, exceções, em que há dispensa de licitação, que é sabido de acordo com a própria Lei de Licitações em contratações diretas por dispensa, em razão do valor. É possível dispensar parte dos documentos de habilitação do fornecedor, como, por exemplo, certidões e contratos, sendo que existem acórdão do TCU que menciona o artigo 32 da Lei número 8.066, que o município realizou no primeiro semestre de 2000. 866 não, é 8666, 36. Ok? Você já está passando sem fazer as perguntas, você está falando só meu... Não fez não. Tranquilo, entendi. Que o município realizou no primeiro semestre de 2021. Para um pouquinho então, lá atrás onde você falou que pode ser dispensado parte dos documentos. Que é sabido de acordo com a própria Lei de Licitações em contratações diretas por dispensa, em razão do valor, é possível dispensar parte dos documentos de habilitação do fornecedor. É possível dispensar no todo ou em parte. Eu falei isso aí. No todo ou em parte. Está no próprio artigo da lei. Isso. Que é sabido, de acordo com a própria Lei de Licitações em contratações diretas por dispensa, em razão do valor, é possível dispensar no todo ou em partes dos documentos de habilitação do fornecedor, como, por exemplo, certidões e contratos, sendo que existe acórdão do TCU que menciona o artigo 32 da Lei número 8.666, que o município realizou no primeiro semestre de 2021, licitação visando a manutenção preventiva e corretiva de sua frota de veículos e máquinas, que se lembra que foi realizado processo licitatório para serviços diversos de mecânica, lavagens e limpeza de veículos elétricos, entre outros, não sabendo precisar-se seria o pregão, não sabendo precisar-se se seria o pregão número 07, ok? Sobre as perguntas dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito abaixo transcrita, a testemunha assim se pronunciou, que a função do depoente da Prefeitura Municipal de Itaparumas Gerais é prestação de serviço na área de assessoria administrativa, prestações de contas, conforme já mencionado. Questionado se a Prefeitura comprou medicamentos e materiais de Covid-19 da empresa Medicom no ano de 2021, este respondeu que foi aditado um contrato no final de 2020 para 2021, junto com a equipe de gestão anterior, sendo que uma nova licitação para contratação em 2021
junto com a equipe de transição. Ele falou isso mesmo. Junto E a com a gest- equipe de transição da gestão anterior com a entre a gestão anterior e a gestão atual. Isso, isso. sendo que uma nova licitação para contratação em 2021 não soube informar se a empresa Medicom teria participado. Questionado se mesmo feito uma dispensa de licitação, é obrigada a apresentação das certidões fiscais e trabalhistas. Nossa Senhora. Este respondeu que, conforme já mencionado anteriormente, de acordo com o artigo 32, parágrafo 1º da Lei 8.666, poderá ser dispensado no todo ou em partes, existindo acordo do TCU, também já mencionado, e a exemplo da Lei número 13.979, do Covid, que fica dispensado licitações em casos de insumos para Covid, protegendo-se assim vidas e outras dispensas, se necessário, em caso de urgência. Questionado se existiu algum procedimento licitatório no período de janeiro a maio do ano de 2021, cujo vencedor foi a empresa Transcormerlock, este respondeu que sim, pois de acordo com o artigo 23 e 34 da Lei 8.000... 23 e 24. Isso, entre o artigo 23 e 24 da Lei número 8.666, correto? Que trata das dispensas de licitações, o próprio processo de ordem de compra, empenhamento, liquidação e pagamento já é formal. Vamos lá. Que trata as dispensas de licitação, o próprio processo de ordem de compra, empenhamento, liquidação e pagamento. Já considera-se como dispensável. Já é formal um processo de dispensa. Então, espera aí. Já é formal um processo de dispensa dentro da lei, que não exige um processo licitatório obedecendo valor. Vou um ponto aqui que aí já... Certo? Que nos envios ao SICOM vão todas as informações referentes ao controle de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Prefeitura, bem como informações da contabilidade e licitação. Sim, pois o SICOM, ele engloba toda a informação contábil, compras e licitações, controle de frota patrimonial, enfim, toda a vida e execução do município na licitação. Que não soube informar sobre a existência de contrato escrito formal de prestação de serviço firmado entre a Prefeitura e o proprietário da empresa Transcormerlock. Mas, como o depoente não é o executor, e o proprietário da empresa Transmercoló. Mas, como o depoente não é o executor, este sabe da contratação da empresa Transcormerlock,
ok? Vamos repetir. Vai um pouquinho para frente. Não, só para mim, ó, que não soube informar sobre a existência de contrato escrito formal de prestação de serviço firmado entre a prefeitura e o proprietário da empresa Transcormeloc. Mas como o depoente não é o executor, este sabe da contratação da empresa Transcormeloc, fundada no artigo 23 e 24 da Lei número 8.666, pois o próprio fato do empenhamento, quando substituído pelo contrato formal, mas mesmo assim pode ter sido feito, não sabendo precisar. Vou pôr um ponto aqui. Questionado qual foi a modalidade da licitação que a empresa Transcormeloc participou, respondeu que a respectiva pergunta já foi respondida anteriormente. Questionado em relação a gastos excessivos de combustível, se tem conhecimento no período de janeiro a meados de abril de 2021, este respondeu que não existe gastos excessivos, quando nessa própria Casa Legislativa, em apresentação do RDQA, onde se faz levantamento, pode-se perceber a diferença entre valores por litro de combustível no exercício de 2020, neste período, pelo mesmo período em 2021, tendo aumento de preço e ainda podemos perceber claramente um aumento excessivo nos casos de Covid em 96% a mais em 2021. E ainda assim justificando, se aconteceu algum gasto a mais neste período, justificando pelo aumento real dos casos de Covid desta cidade. Creio que aproximadamente 96% entre 2021, de novo. 2021, entre 2000 a 2021. Ficou claro aqui esse finalzinho? Repetiu, mas não tem problema, porque foi digitação. Só repetiu, né? Mais alguma coisa? Alguma coisa que ficou em aberto? Não, tranquilo. Passada a palavra à testemunha, para querendo aduzir algo que não lhe foi perguntado, que possa contribuir nos esclarecimentos dos fatos, essa consignou. Nada a acrescentar. Nada mais havendo a tratar, mandou o senhor presidente às 16 horas e 52 minutos, né? Encerra o presente termo, que depois de lido e achado conforme, segue assinado por todos os presentes. Eu, Antônio Henrique Portes Neto, assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o digitei. Taparão, Minas Gerais, 24 de janeiro de 2022. Alguma coisa a acrescentar no termo, doutora? Membro da comissão? Então nós vamos, assim que chegar o termo, Ronicley, vai ser assinado por você e os demais membros da comissão, juntamente com a advogada, e logo em seguida você estará dispensado. E no mais, muito obrigado pela presença.